tenho aqui em casa um livro do Tele Santana. Olha, vos posso mostrar que está aqui, ó. Está aqui. Já sei que me vão massacrar a cabeça porque ele foi treinador do grande rival nosso, mas para vos dizer que nós podemos aprender com todos os treinadores. No segundo semestre de 90, o tricolor do Morumbi estava sem dinheiro e já caindo na tabela do Campeonato Brasileiro, já se preocupando com a zona de rebaixamento, olhando com medo. Foi quando o presidente Mesquita Pimenta decidiu trocar o técnico, trocar o comando, trocar o líder. Na época, Pablo Forlan, jogador que marcou época, uruguaio que marcou época nos anos 70 no São Paulo, por um novo técnico. E esse técnico era Mestre Tele Santana. E esta foi a decisão que mudou a história do São Paulo. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Qual estratégia Tele usou para reconstruir o São Paulo? Como Tele conseguiu fazer do São Paulo uma máquina de jogar futebol e conquistar títulos? Como Tele conseguia retirar o melhor de cada jogador? Quais as principais lições de liderança que o mestre Tele Santana nos deixou? A insistência e a amizade de Carlos Caboclo, diretor de futebol da época, trouxe Tele Santana para o São Paulo. Tele estava decidido parar com o futebol, após a saída conturbada do Palmeiras. Divergências com jogadores e a torcida exigindo a sua demissão. Um contrato verbal foi firmado com o São Paulo, isso mesmo, não tinha papel assinado. Tele assumiu o time em outubro de 90 e se comprometeu a ficar até a final do Brasileiro. Foram 3 meses, mas suficientes para levar o time em uma arrancada incrível para a final contra o Corinthians. No banco de reservas, instantes após o apito que encerrou a decisão, Tele se despediu do cargo. Do então diretor de futebol, Fernando Casal del Rey, ainda no banco, falando: "Bom, seu Fernando, eu cumpri minha missão. Muito obrigado por tudo, vocês foram muito carinhosos comigo. Perdemos de 1-0, perdemos o título", contou Fernando Casal del Rey. E Tele ainda completa: "Eu peço que não insistam, estou indo embora." Mas o São Paulo insistiu. Tele foi convencido a voltar ao clube. Nos anos seguintes, o técnico seria o protagonista do período mais vitorioso do clube. O Campeonato Brasileiro de 91 foi a primeira das 10 taças oficiais conquistadas pela equipe na era Tele, a época de ouro tricolor. E olha, um time que quase não existiu. Com as recusas de Tele em continuar no futebol e até a possibilidade de perder Raí, porque o Flamengo estava interessado, em meio a uma negociação de Bobô indo para o Flamengo e Leonardo vindo para o São Paulo. Como o Tele conseguiu fazer do São Paulo uma máquina de jogar futebol e conquistar títulos, assumindo uma situação tão complexa, um período tão difícil, perdendo um título importante para um dos principais rivais. O Tele chegou, houve uma mudança de comportamento, de ambiente, de cobrança. E você sabe que Tele era um treinador exigente. Passamos a trabalhar mais, treinar mais, trabalhar os fundamentos, trabalho de passe, finalização, disse o ex-lateral Zé Teodoro. Eu lembro do clima quando ele assumiu. A gente tinha uma geração que acompanhou o Tele desde 82, 86. Então o time já tinha um respeito muito grande, contou Raí, que lideraria o São Paulo dentro de campo nos anos seguintes. Houve desconfiança. Sim, de fato, houve desconfiança no começo. A gente ficava até um pouco com o pé atrás. Era um cara que usava muito pouco o quadro negro, com o posicionamento dos jogadores. Tudo dele era no campo. A gente foi perceber depois que aquilo estava começando a ficar automático na gente, completou Raí. Tele tinha uma visão além do seu tempo, muito além. Inquieto por criar soluções, fazendo o time jogar diferente e com arte. Como Tele montava times? Qual estratégia ele usava para escolher e formar os jogadores? Vou citar aqui 3 jogadores. Você só tem direito de escolher um para o seu time. Vou colocar os 3 com 25 anos. Baresi, Van Basten e Romário. Escolha um. Com 25 anos? Os 3 com 25 anos. Escolha um dos 3. Van Basten. Van Basten? E então essa qualidade que você exaltou do Valber aí agora há pouco, que é um homem que vem lá de trás, de surpresa e tal, você
ainda deixaria ele para trás para ficar com o goleador? Não, eu não estou dizendo que os dois não sejam claro, bons. Você me por isso deu que eu te falei que você só pode escolher um. Só. E eu então escolhi o Van Basten, um jogador de frente, um jogador inteligente, que cabeceia muito bem, que se coloca muito bem, bate bem na bola. Então esse seria o jogador com 25 anos, é o que eu daria preferência. Mas se pudesse, eu queria ter os três no meu time. Agora vamos supor que eu te dissesse, tá bom, você escolheu o Van Basten é bilionário, e o Romário é pobre. Você fica com qual? O Romário. O Romário. É cachorro magro. É aquele que ainda quer porque precisa. É aquela sua história do cachorro de açougue. Cachorro de açougue, O cachorro de açougue é aquele que come filé todo dia, então ele deita num cantinho lá, se entrar ladrão, entrou, levou, não quer nada. O cachorro magro, aquele que passa fome, ele está sempre de orelha em pé, querendo pegar alguém e está sempre atento. Esse é que é o... E como o Tele conseguia extrair o melhor de cada jogador? Desenvolver, transformar atletas. O método de Tele era cobrar, fazer o jogador desenvolver todo o potencial que ele podia. Nem que fosse necessário irritar o jogador, desafiar ele. Teve uma vez que ele ficou uns 15 jogos em que sempre me tirava do time. Às vezes, no treino, ele também me colocava na reserva. Aí eu ficava puto, começava a treinar melhor. Ele sempre ficava mexendo, cutucando para tirar o melhor do cara. Nem sempre de uma maneira que agradava, afirma Raí. No centro de treinamento da Barra Funda, Tele Santana comandou um coletivo. O maior adversário do tricolor, que viaja às 6 da tarde, parece não ser o time do Goiás, mas sim o relacionamento interno do grupo. Zé Teodoro, que já foi liberado pelo departamento médico, está inconformado com a reserva. Rinaldo, contratado há pouco mais de 2 meses, enfrenta problemas disciplinares com o Tele Santana. Como é que está essa situação da reclamação do Rinaldo e do Zé Teodoro? Como é que você acha isso? Eu não sei nada do Zé Teodoro, não. Eu sei do Rinaldo, que saiu do treino por indisciplina. E o que você acha disso? Não acho nada. Ele cometeu indisciplina fora. Com qualquer outro, também faria isso. Pela situação que realmente, pelos acontecimentos, eu acredito que é uma situação difícil para mim, né? Porque não houve essa sintonia do departamento médico com o departamento de futebol e realmente isso deixa a desejar, né? Principalmente eu que vinha trabalhando normalmente, vinha jogando numa sequência agora que eu mesmo necessito de entrar numa melhor condição. Infelizmente eu fui pego de surpresa, né? Nessas mudanças. Mas nós vamos continuar trabalhando, né? Vamos continuar dedicando, esperando a oportunidade de poder voltar novamente. A relação com os atletas era espinhosa, porque Tele demandava muita disciplina. Eu acho que dei um passo errado. Nesse ponto, eu assumi que errei. Eu acho que deveria ter continuado, ficado quieto, como fiquei depois. Continuei no banco, afirma Zé Teodoro. E na final do Brasileiro de 91, Zé Teodoro foi o titular. Quando fala Tele Santana, o que você imagina? Meu pai. Foi um pai para mim, porque eu comecei no América, ele me levou para o Grêmio. Nós tivemos muitos problemas como treinador, jogador, mas ele eu considerava como meu pai. Me ajudou muito. Eu fui para a seleção brasileira. A primeira vez não foi com ele, mas para a Copa do Mundo foi com ele. Então, e um excelente treinador, né? Foi campeão aí por várias equipes onde passou, Atlético, São Paulo. Infelizmente nós não ganhamos a Copa de 82, mas para mim, além de ser um dos melhores, o melhor treinador meu, foi um pai para mim. Meio atacante. Quem foi que te O Tele, porque o Zé Teodoro machucou. Sempre o Tele, né? Caralho, cara. O Zé Teodoro teve uma lesão no tornozelo, uma lesão grave, cara. E nós tínhamos o jogo logo no final de semana. Aí o Tele, ele sabia que eu tinha uma força física muito grande, né? Que eu atacava e defendia com a mesma facilidade. Ele falou, vou te deixar treinando na lateral pelo menos 2 dias, até o final de semana eu decidi para quem vai jogar na lateral. Primeiro treino, o Tele ficou... gostei. Eu falei, mas não gosta muito não, que eu não sou lateral não. Segundo treino, ele... Domingo você vai jogar na lateral. Eu falei, não vou. Eu não sou lateral. Eu falei, não, eu preciso que você me quebre um galho. Você não vai jogar, mas preciso que você quebre um galho. Mas o Tele já sabia. Quebrou o galho por 30 anos. Por 30 anos. Aí no final de semana eu joguei, me destaquei, fui bem. Ele falou, olha, eu vou falar pra diretoria não contratar lateral. Você vai ficar na lateral. Horas depois, a equipe já estava em Guarulhos para o embarque a Tóquio.
E ali, momentos antes de entrar no avião, um episódio uniu ainda mais o grupo, rumo à inédita conquista. Na hora de embarcar, o São Paulo havia convidado, né, dirigentes da CBF, dirigentes da Federação Paulista, conselheiros do São Paulo, e tinha primeira classe dentro desse avião, né? E o presidente do São Paulo falou: seu Tele, o senhor vai na primeira classe junto com os dirigentes ali. O Tele falou: opa, eu? Não. Eu vou com os meus jogadores. Aliás, o senhor está errado, presidente. O Tele falando para o presidente de São Paulo: você está errado. Quem deveria ir na primeira classe são os jogadores. São eles que vão decidir o campeonato para o São Paulo. Não esse bando de puxa-saco aí, não. Acho que ali nós começamos a ganhar o jogo. ¿Hubo influencia de la selección de 82 de Brasil en usted? Yo creo que lo que acabas de decir, que no lo sabía, probablemente es el título más grande que un entrenador puede conseguir. La gente está tan equivocada pensando que si levantas un título has ganado, y no hay cosa más bonita que una generación de futbolistas que jugaron al fútbol como ese Brasil del 82 puedan decir cosas buenas de una persona o de los equipos que la ha entrenado. El fútbol es emoción, fútbol no es números, fútbol no son los títulos, fútbol no es lo que genera durante 90 minutos a la gente que ve ese partido. Y ese Brasil del 82 quedó eliminada por Italia porque el fútbol tiene esas cosas, porque Italia es una gran selección. Esa selección fue la más maravillosa que ha habido. Un libro es bueno, una película es buena, un equipo es bueno cuando pasan 20, 30, 40 años y aún hablan de él, ese equipo. Y de ese equipo aún hablan. Y si hablan es porque generó emoción. ¿Hay influencia? ¿O de manera que estás hablando? Sí, ¿hubo un impacto en usted? Por supuesto que hubo impacto en mí. Você acha que os clubes brasileiros devem se profissionalizar, devem virar empresas, por exemplo? A gente tem que caminhar para isso, eu acho que vai caminhar para isso. Porque hoje todos os clubes são deficitários, ele recebe menos do que gasta, todos eles. Alguns ficam devendo, outros fazem mágicas, mas de qualquer maneira ninguém. O São Paulo hoje tem uma boa situação diante dos resultados que obteve e mesmo assim, pagando gratificações e tal, não dá para ganhar muito. E os outros clubes, as rendas baixas e tendo compromisso mensal com os jogadores, vai acabar partindo para a empresa. Mas aí, partir para ser uma empresa é pior. Nenhum empresário quer ser deficitário. Não, mas se o futebol está dando prejuízo. Não, mas a empresa vai saber como administrar melhor isso. Acaba o paternalismo, Tele? Também acaba, isso vai passar todos os empresários a pensar em lucro e ver qual é a melhor maneira a contratar um jogador. Às vezes se contrata um jogador que só gasta dinheiro, não há retorno, e isso vai ser mais pensado. O futebol hoje, eles contratam, por exemplo, um técnico, só porque está lá, vamos dizer, lá no Maranhão, e foi bem lá atrás, nem conhece a pessoa atrás, daqui a um mês devolve, o técnico vai embora, então pagam um dinheirão, porque tem correção, tem não sei mais o que, tem multa, então isso é falta de profissionalismo, que o empresário vai pensar duas vezes, vai exigir mais, vai cobrar mais, e aí tem que aparecer alguma coisa. A lição de Tele Santana, hoje em dia, no Brasil de hoje, precisa ser maior do que a lição do futebol. Ele milita contra o atraso, contra a má gestão, contra a falta de ética, contra todas as forças que querem paralisar um radical processo de modernização. O exemplo vencedor de sua luta no futebol deveria ser o exemplo de uma luta obrigatória em todas as esferas da sociedade brasileira. Como seria o Tele Santana nos dias de hoje, dirigindo uma seleção ou outro um grande clube? Qual líder mais se parece, mais se aproxima do estilo de Tele?